Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Farias e eu queria compartilhar uma reflexão com vocês de uma palavra que eu compartilhei com algumas pessoas nesse domingo e foi algo que eu vim falando durante a semana e eu recebi muitas mensagens e eu acredito que isso possa de alguma maneira contribuir para, para boas reflexões, para acalentar a alma de muitas pessoas. E o assunto é sobre as escuridões da nossa alma, as escuridões das coisas que a gente experimenta, que a gente vive. Quem nunca experimentou um processo de escuridão na vida? E a gente pode inclusive traduzir escuridão como aquelas situações, aquelas circunstâncias das quais a gente não sabe o que fazer, nós não sabemos para onde ir. A gente pode traduzir escuridões como perdas, como sofrimento, como angústia. E o que seriam perda, sofrimento e angústia? Seriam coisas que nos obrigam às mudanças indesejadas, que nos empurram para fora das nossas zonas de estabilidade. São circunstâncias contingenciais da vida que nos desorganizam, nos desorientam e que nos obrigam a gente a fazer coisas que a gente não estava preparado para fazer. Essas sim seriam situações que a gente poderia considerar como situações de perda, sofrimento e angústia. Quem nunca? Quem nunca passou situações como essas de escuridões da vida por uma notícia, por algo que está tendo que lidar, algo difícil, uma notícia difícil, que nos obrigam a mudanças indesejadas e indesejáveis. Pois bem, muita gente passa por essas situações, por essas circunstâncias, como eu falei. Mas eu fico impressionado é que a gente tem que continuar, a gente não pode ser refém ou nos permitir sermos reféns dessas circunstâncias. Eu acho interessantíssimo porque há um trecho no livro de Isaías, no livro bíblico, do trecho do livro de Isaías, de capítulo 61, a partir do versículo 1, onde fala que o Senhor me ungiu, né? E ungir é o mesmo que capacitar. O Senhor me capacitou, me ungiu com seu espírito para pregoar, né, aos pobres, a curar os enfermos, a libertar os cativos, a trazer cura e restauração aos oprimidos, aos angustiados de espíritos, a pessoas que se encontram nessas situações, como eu mencionei anteriormente, a trazer alegria aos entristecidos, a trazer esperança aos desesperançados. E eu acho muito interessante porque no texto, a continuidade dele diz que fomos chamados para reconstruir os lugares destruídos e reconstruir os lugares assolados, derrubados por gerações. E eu fico pensando que a gente tem um propósito na nossa vida e fomos sim capacitados por Deus a trazer cura e restauração à vida de pessoas. Mas eu acho impressionante como tem pessoas que ficam paralisadas frente às circunstâncias, face à dor, face a palavras que receberam, a situações que viram, a situações que contemplaram na sua vida há anos atrás e que as pessoas ainda estão paralisadas, ainda estão à mercê da dor, à mercê do sofrimento, ficam revivendo momentos ruins, notícias tristes, pessoas das quais a boca caiu, os olhos perderam o brilho, o coração parou de produzir esperança, a fé esmoreceu. Pessoas que experienciaram essas situações complexas da vida e não conseguiram seguir em frente. Bem, eu quero dizer a você que você precisa seguir em frente. Você precisa continuar a construir, a florescer, a transcender,
a ir cada vez mais. A gente não pode, porque a gente não está na escuridão, a gente não vive mais na escuridão. A gente vive nas trevas. Há um trecho maravilhoso do livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8, que diz que nós estamos na luz, que Ele nos transportou, né, para a sua luz. Nós vivemos hoje na luz de Deus, uma luz que traz lucidez, que ilumina os caminhos, que nos permite tomarmos decisões corretas, assertivas, e não mais viver na sombra do passado, viver na escuridão, vivermos nas sombras das nuvens escuras e espessas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. A gente não precisa mais viver assim. Sim, Ele nos traz luz, lucidez. E eu acho impressionante porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é o príncipe das trevas. A palavra príncipe significa aquele que governa. Trevas no hebraico significa ignorância. Logo, ele é assim aquele que governa na ignorância ou nas ignorâncias. E eu penso que nós somos governados nas áreas da nossa vida que ainda somos ignorantes. Por um outro lado, a Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. É aquele que governa na luz, é aquele que traz lucidez, é aquele que traz verdade, porque segundo as Escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é claro, o salmista diz que a tua palavra, o verbo, é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu quero que você entenda que você tem luz, que dentro de você habita a luz e que independente das circunstâncias, que independente da dor, da perda, do sofrimento e da angústia, existe luz dentro de você para poder falar à escuridão. E eu acho interessantíssimo, porque a história de Deus foi assim, da escuridão para a luz. Da escuridão, essa é a história de Deus. Se você for parar para olhar, biblicamente falando, a primeira coisa que nós aprendemos sobre Deus na Bíblia é que Ele é um Deus que cria, é um Deus criador, e que Ele é um Deus que fala para dentro da escuridão. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas, havia escuridão na face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O versículo 3 diz assim, que ele disse, haja luz, e houve luz. Esse é a história, a primeira coisa que se ouve falar sobre Deus na história bíblica é que Ele é um Deus criador e que Ele é um Deus que fala para dentro da escuridão. Às vezes a gente quer deixar para lá as coisas. Às vezes a gente quer esperar que o tempo resolva os problemas para nós. A gente sabe que existem situações ruins, a gente sabe que existem questões que precisam ser resolvidas, mas a gente não resolve. A gente sabe que existem questões que precisam ser elaboradas dentro de nós e a gente não faz isso, a gente deixa para depois. Mas a história de Deus é de um Deus que ele confronta a escuridão para criar luz. E eu acho impressionante e maravilhoso, porque quando Deus forma um homem do pó da terra, a primeira coisa que ele faz, ele dá um comando para o homem. O primeiro comando que ele dá para o homem, ele diz para o homem: vá e dê nome aos animais, coloque nome aos animais. E eu acho maravilhoso porque essa não é somente a história de Deus, de adentrar a escuridão, mas é também a história nossa, porque a Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós também temos essa história. E quando Deus coloca Adão para catalogar os animais, Ele diz: eu quero que você entre na escuridão do reino dos animais e você traga lucidez. Por quê? Porque na cultura hebraica o nome representa dignidade, representa propósito, representa dignidade, representa identidade, destino. Deus diz para o homem: eu quero que você entre nesse caos, eu quero que você entre nessa escuridão, eu quero que você comece a dar ordem, eu quero que você comece a trazer dignidade, beleza, identificação, identidade.
Ou seja, essa não é só a história de Deus, essa também é a nossa história. Nós fomos chamados para trazer beleza, ordem no meio do caos e beleza no meio da escuridão. Independente de qual seja o momento em que você esteja passando, eu tenho a certeza que dentro de você existe força, existe luz para trazer luz às trevas, trazer lucidez, sabedoria no meio da ignorância e trazer beleza no meio do caos. Traga ordem para todo o caos que exista. Você pode. Deus é com você. Um grande abraço. Até mais.